Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal AB Invest. O vídeo de hoje vai ser um daqueles vídeos tops demais, pessoal. Hoje a gente vai saber se é possível multiplicar nosso patrimônio investindo em fundos imobiliários, cara. A gente sabe que quem vai começar a investir tem como foco multiplicar o patrimônio. O fundo imobiliário não é a melhor opção, mas é possível multiplicar o patrimônio com o fundo imobiliário? Multiplicar mesmo. Se você vê seu patrimônio crescendo ali apenas com fundos imobiliários, né? A gente sabe que isso acontece. Normalmente isso acontece com ações. Vamos ver se dá para acontecer com o fundo imobiliário? A gente vai entender isso na minha carteira. Outra coisa importante, pessoal, é que quando a gente começa a investir em imóveis, quem investe em fundo imobiliário está investindo em imóveis, né? Esse é o foco do fundo imobiliário. Por que fundo imobiliário seria uma melhor opção do que investir em imóveis de verdade? É um questionamento que tem muito aqui no canal. Pô, é melhor comprar imóvel de verdade do que comprar fundo imobiliário, não é? Ter um imóvel real ali não seria melhor? Hoje a gente vai entender a estrutura de um fundo imobiliário. Você conhece a estrutura de um fundo imobiliário de verdade? Você sabe como funciona nos bastidores do fundo imobiliário? Se você não tem essa resposta, se sua resposta é não, já comece a se preocupar. Assista esse vídeo até o final, que você precisa entender como é que funciona a estrutura de fundo imobiliário. Isso é o mínimo antes de colocar o seu dinheiro. Não importa se você compra R$100, R$50, mas é o seu dinheiro que está em jogo. Então você precisa conhecer o que você está investindo. E hoje eu vou estar abrindo a sua mente aí sobre como que funciona o fundo imobiliário ali na sua estrutura, tá? Total, você vai entender aí de fato o funcionamento. Vamos começar aí entendendo a estrutura de um fundo imobiliário e fazendo uma comparação com o imóvel de verdade. Seria mais vantajoso, eu por exemplo tenho R$222 mil em fundos imobiliários. Seria mais vantajoso para mim hoje comprar uma casa com esse valor aí, uma casa simples, né, ou uma lojinha e colocar para alugar, ou de fato manter em fundo imobiliário? Primeiramente, vamos entender a estrutura de um fundo imobiliário completa. Como que funciona um fundo imobiliário? Vou entrar aqui em um fundo imobiliário de varejo, tá, pessoal? Esse fundo imobiliário aqui é o TRX F11. Como assim um fundo imobiliário de varejo, Abel? Se você está entrando nesse mundo agora, cada fundo imobiliário tem ali o seu objetivo de investimento, né? Esse aqui, por exemplo, é um fundo de varejo. O que é varejo? Tá vendo isso aqui? Esse é o imóvel, um dos imóveis desse fundo aqui, TRX F11. Aqueles mega supermercados que você entra, não tem o Açaí, Atacadão, a Leroy Merlin, né, de materiais de construção, e isso aí é o varejo. Então esse fundo imobiliário, ele é dono do imóvel, ele não é dono da empresa e aluga para essas empresas. E o primeiro questionamento que o pessoal faz é o seguinte: pô, todo mundo diz que varejo, ele quebra. Por exemplo, a Lojas Americanas passou a dificuldade, Magalu. Então não é perigoso a gente ter um fundo imobiliário de varejo? Claro que não, pessoal. Não tem perigo porque você é dono do imóvel. Deus livre e guarde. Por mais que essa empresa aqui quebre, depois vem outra empresa, por exemplo, o Açaí, e aluga o lugar, aluga o galpão, aluga a loja, né? Então você que é dono do imóvel, você vai estar sempre alugando, mesmo que uma empresa não vá bem. Ah, Açaí quebrou, vem Atacadão. Então o imóvel é seu. Primeira consciência, quando você investe em fundo imobiliário, você é dono do imóvel, beleza? E a gente tem também fundo logístico, que investe em galpões logísticos. Temos fundos de shopping, que investe em shopping. Fundos de lajes corporativas, que investem em prédios, né, pessoal? Esses prédios que a gente encontra aí no centro das cidades. Também temos fundos de hotel, temos fundos de banco, né? Fundos de agência bancária mesmo. Temos também fundos educacionais, temos vários tipos de fundos imobiliários. Então você pode compor a sua carteira, criar a sua carteira ali, escolhendo um de cada, que você vai estar ali diversificando o seu patrimônio. Vamos lá, entender a estrutura de um fundo imobiliário. TRX F11, como a gente já viu ali, ele é um fundo de varejo, né? A base das suas lojas são essas aqui. Quando a gente entra no relatório gerencial dele, do ativo, você consegue ver aqui as lojas, tá vendo? Cada fotozinha dessa aqui, ó, Pão de Açúcar, né? Tem o Açaí, todas são as lojas que o fundo imobiliário tem e aluga para essas empresas, tá vendo? Ó? Então aqui você tem todo o portfólio, inclusive depois você pode entrar no relatório gerencial do ativo para fazer sua análise e ver cada imóvel que ele tem. Ó. Descendo aqui, a gente tem algumas informações. Por exemplo, o valor da cota. Esse valor da cota aqui é quanto que você paga para ser cotista do ativo. E a gente vai entender lá na frente essa coisa de cotista. Aqui é o valor da cotação, tá? Você paga esse valor aqui, você é dono de uma cota, beleza? Então você já é dono de uma parte daqueles ativos ali.
você é sócio, tá? Você é um dos donos. Aqui, 10,22% é o dividendo que ele paga, a média dos últimos 12 meses. O aluguel. Você compra esse ativo para receber aluguel. Aqui nós temos o PVP. O que é o PVP, pessoal? O preço sobre valor patrimonial, ele indica se o ativo está caro ou está barato. Normalmente, acima de 1, o ativo está mais caro. Você vai pagar um pouquinho mais caro. Abaixo de 1, você está pagando mais descontado. Quando é fundo de tijolo, a gente precisa analisar mais profundamente, porque às vezes o PVP aqui está até defasado. Então o imóvel já valorizou, mas o PVP ainda não foi atualizado, beleza? Então muito cuidado com o PVP para fundo de tijolo. Quando é fundo de papel, que esses não têm imóveis por trás, esses emprestam dinheiro, o PVP é 10-0, tá? Cola no PVP ali. Aqui nós temos a liquidez diária. O que é a liquidez diária de fundo imobiliário? A liquidez diária é quanto o fundo imobiliário negocia por dia, beleza? Ele faz 10 milhões de negociação diária. Pessoas negociando, comprando e vendendo. Aqui na variação, pessoal, você vê que ela é maior do que o dividendo que ele pagou. Por quê? A variação ela junta tanto o dividendo recebido, tá? Quanto a valorização da cota. Você comprou por 110, ela valorizou, está valendo 115. Você está ganhando na valorização, mais o dividendo que você recebeu. E aqui entra um pouquinho naquele lance, na pergunta lá, se é possível multiplicar seu dinheiro com fundo imobiliário. Tá vendo? Já deu um spoilerzinho que é sim. Você ganha tanto na valorização da cota, quanto no dividendo recebido, tá? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais lá pra frente. Aqui abaixo, pessoal, a gente tem bastante informação, tá? Que eu quero passar para vocês rapidinho. Ó, aqui é a razão social, CNPJ, o público-alvo. O público-alvo é qualquer pessoa pode investir, tá? Não precisa ser um investidor qualificado para comprar a cota. Você pode abrir sua conta na corretora e ir lá e já comprar uma cota do ativo, beleza? Qualquer pessoa pode investir no ativo. Aqui tem um mandato, que é renda, e aqui o segmento outros, né? É o segmento que eu falei para você, que é de varejo, beleza? Então ele investe ali no varejo. O tipo de fundo, um fundo de tijolo. Lembra que eu falei que tem um fundo de papel? O fundo de papel, normalmente ele empresta dinheiro. O fundo de tijolo, você está comprando um imóvel de verdade. O prazo de duração, pessoal, indeterminado, isso é importante. Quando a gente compra um fundo imobiliário, tem fundo imobiliário que tem um prazo para terminar. Então fica atento, é mais difícil? É, mas tem. Ele tem um início e vai ter um fim. Esse aqui não é indeterminado, você compra ele para levar para a vida. Você compra isso aqui para passar de geração em geração. Para o seu filho depois, né, assumir aí suas cotas e ele continuar recebendo aluguel, o neto, o seu neto e assim sucessivamente, tá? Então é um prazo de duração indeterminado. O tipo de gestão, pessoal, ativa. Aqui a gente está vendo a estrutura, tá? Tipo de gestão ativa. Ele tem mais flexibilidade para vender um ativo, para comprar outro ativo. O gestor consegue movimentar mais no fundo imobiliário, ele não fica tão engessado ali, né? Tudo que vai fazer precisa de votação, né? Ele tem mais autonomia ali para poder agir, certo? Aqui, pessoal, taxa de administração, vocês vão entender por que existe essa taxa de administração e você paga essa taxa de administração, tá? É importante saber por que você paga isso aqui. Aqui são o número de cotistas. Quantas pessoas são donas do TRXF11? Eu e mais 604 mil pessoas. Comigo faz 605, certo? Então, se você tem cota do TRXF11, aqui está o número de cotistas. Aqui são os donos. Quem de fato é dono do ativo somos nós, beleza? Então, somos os cotistas. Aqui é o número de cotas emitidas. Tá vendo que é diferente do número de cotistas? Por quê? Eu, por exemplo, tenho, vamos supor, mais de 50 cotas do TRXF11. Tem outro investidor que tem 1000 cotas, né? E cada um tem uma quantidade de cotas. Então hoje tem no total aí mais de 15 milhões de cotas. O valor patrimonial do ativo por cota. O valor justo hoje seria 107,61. Então ele está sendo negociado um pouquinho acima, a 110. Então quem compra hoje está comprando um pouquinho acima, mas vale lembrar aquele lance que eu falei do PVP. Pode ser que o PVP, o valor patrimonial, esteja defasado, né? Pode estar para cima quanto para baixo. Aqui nós temos o valor patrimonial do ativo, 1,6 bilhões, tá? Então aqui é quanto vale o patrimônio do ativo, né? As lojas ali, né? O patrimônio do ativo, tudo que ele tem ali, vale 1,6 bilhões, tá? Então é um fundo bilionário. Você está sendo sócio de um empreendimento bilionário. E aqui é o dividendo. O último rendimento foi de R$ 1,70. Então, R$ 107 o valor justo da cota para receber R$ 1,70.
Só que não, isso aqui foi um dividendo extra, tá? Que ele pagou um pouquinho a mais. Vou descer aqui e vou mostrar para vocês o que ele paga normalmente, ó, 90 centavos por cota. Então, cada cotinha que você tem, você recebe 90 centavos por mês. Maravilha? Viu que aqui tá alto? Ó, ele pagou um dividendo extra, certo? Então, você entendeu a base de um fundo imobiliário, a base, tá? Agora, você vai entender a estrutura de um fundo imobiliário. Todos os elementos necessários para o fundo imobiliário acontecer, tá, pessoal? Então, vamos entender essa estrutura? Primeiro, pessoal, cotista, o principal. Você, eu, a gente que é cotista do fundo imobiliário, nós fazemos parte dessa estrutura, porque nós somos dono do fundo imobiliário. Nós somos os investidores que compramos aquela cota. E qual a intenção que a gente tem quando a gente compra uma cota de um fundo imobiliário? Receber dividendo, receber aluguel todos os meses. Então você é muito importante, é a base de tudo. Sem o cotista não existe fundo imobiliário, porque a gente é dono do dinheiro que está ali, beleza? Então começamos pelo cotista. Depois nós temos o gestor. O gestor, ele é responsável pela administração do patrimônio do fundo imobiliário. Então, esse dinheiro que o cotista coloca lá é o gestor que vai movimentar. Vai comprar aquele imóvel. Ó, tem um imóvel barato em tal lugar, muito bom. Ele vai lá e compra, beleza? Ele vai lá e aluga para a empresa tal. Ele aluga para outra empresa. É o gestor que vai fazer essa movimentação, certo, pessoal? Então, o papel do gestor é fundamental em um fundo imobiliário. Mas ele trabalha de graça, Bel? Ele ganha o quê? Lembra que eu falei para vocês que depois eu ia explicar sobre isso aqui, ó? Essa aqui é a taxa de administração, pessoal, tá? A taxa de administração de um fundo imobiliário é para pagar o gestor. É para pagar a administração. E aqui, ó, é 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. É bastante dinheiro? É. Mas você não esquenta a cabeça com nada. Quem resolve todos os pepinos do seu ativo é a gestão e a administração, tá? Então você paga pela comodidade. Então é 1% ao ano do patrimônio para eles resolverem tudo para você e você só receber seu aluguel todos os meses. Vale a pena ou não vale? Temos também o administrador. O administrador, ele é responsável pela manutenção do fundo imobiliário. É ele quem cuida das questões administrativas. Contabilidade, cobrança dos aluguéis, distribuição dos rendimentos. Essa parte de finança mais burocrática, contratar a gestão. Muitas vezes o administrador, ele vai lá, ele mesmo faz a gestão do ativo, mas tem fundo imobiliário que ele vai lá e contrata um gestor, contrata uma empresa para gerir o fundo imobiliário. Então esse é o papel do administrador e ele também recebe dinheiro daquela porcentagem que a gente viu lá, tá? Então olha a estrutura aí, cotista, gestor, administrador. Temos o custodiante, pessoal. Quem que é o custodiante? Ele é responsável pela guarda dos ativos dos fundos imobiliários. Então o custodiante é quem recebe os aluguéis dos títulos de fundo, é ele quem guarda com segurança aquela remuneração dos cotistas. Então toda essa parte aí de pagamento fica ali com o custodiante. Temos o auditor. O auditor é uma empresa independente que vai fiscalizar as finanças do fundo imobiliário. Não temos auditoria, às vezes que faz lá no DEVA 11, para saber se está indo tudo bem ou não está indo nada bem, para saber de fato se aquele dinheiro está entrando ou está saindo do fundo imobiliário. Então, uma empresa independente que faz esse serviço de auditoria lá dentro. Também temos o regulamento. O que é o regulamento, pessoal? Ele define as regras do funcionamento de um fundo imobiliário. Por exemplo, o fundo de tijolo logístico. O que ele vai fazer? Ele vai investir em imóveis logísticos. Fundo de shopping, ele vai investir em imóveis de shopping. Fundo de escritório, ele vai investir em escritório. Então isso tudo aí faz parte do regulamento. Temos a taxa de administração e performance, que é aquela taxa que eu falei lá para vocês, de 1%, né? Que é a taxa que serve para pagar ali a gestão, a administração, que a gente viu lá no primeiro, tá? Então a taxa de administração é que paga o gestor, né? E o administrador do fundo. Tá vendo que o dono do fundo imobiliário somos nós, pessoal? Temos a Assembleia dos Cotistas, que somos nós, a gente participa. Normalmente, a maioria dos cotistas não participam dessas assembleias, tá, pessoal? Mas é aqui que é responsável para tomar decisões importantes. Por exemplo, às vezes o fundo vai fazer uma nova emissão de cota. Tem uma assembleia ali, tem uma votação para saber se pode ou não pode, se os cotistas estão a favor ou estão contra. Isso é muito importante. Temos a corretora, pessoal, que é a empresa que intermedia a compra e venda de fundo imobiliário. Quando você compra uma casa, você normalmente vai fazer o quê? Tem aquela burocracia, documentação, vai na imobiliária, não é? Quando você compra um fundo imobiliário, você usa apenas a corretora. Eu, por exemplo, uso no Invest. Então, com um clique, eu já sou dono daquele imóvel. É muito rápido. Com outro clique, eu vendo a minha parte. Então, você compra e vende sem burocracia, tá? Isso aí é muito prático e muito rápido. E temos também a CVM, pessoal, que é a Comissão de Valores Mobiliários. É o órgão responsável por fiscalizar os fundos imobiliários.
beleza? Ela fiscaliza se está tudo dentro dos conformes, se eles estão seguindo as regras administrativas para garantir e proteger os investidores, né? A CVM está sempre de olho ali nos fundos imobiliários para que nada saia dos conformes e acaba protegendo a gente ali, protegendo os investidores, protegendo você. A CVM faz esse papel de fiscalizar para você, certo? Então a gente entendeu aqui a estrutura de um fundo imobiliário, viu por trás de uma cotinha de R$10, de 50, de R$100, o que que tem? Não é somente uma cotinha que você está comprando qualquer coisinha e pronto. Existe uma estrutura por trás disso, beleza? Então o que que a gente faz para construir nossa carteira? A gente diversifica. Você às vezes vai colocar um fundo imobiliário de renda que você gostou muito, de varejo, mas você pode colocar na sua carteira também um fundo de logística, um fundo de escritório, um fundo de shopping, um fundo de papel, diversificar ali a sua carteira. E aquela pergunta do início, é possível então multiplicar meu patrimônio com um fundo imobiliário, essa estrutura que a gente viu aí, cara, de entender um pouquinho da estrutura? Você viu que você compra não somente um imóvel, tem uma equipe por trás, por isso que você tem que avaliar a gestão, ver se a gestão faz um bom trabalho, a administração de fundo imobiliário, não sair comprando qualquer coisa, porque o sucesso depende da gestão, depende da administração, depende dos imóveis que o fundo imobiliário tem. Eu mostrei para vocês a quantidade de imóveis que o fundo tem, olha só. Depende de tudo isso, dos inquilinos, tá? Então é de todo o processo para dar bom. Então não é sair comprando por comprar, é entender o que você está comprando. Dá para multiplicar patrimônio investindo em fundo imobiliário? Na fase de construção, com certeza. Por quê? Porque sempre que eu recebo meu dividendo, quando eu estou na construção, eu reinvisto. Eu não pego meu dividendo ainda para usar, eu não me aposentei ainda. Então caiu o dividendo, pô, eu vou lá e reinvisto. Aqui um exemplo, ó. No momento a gente já recebeu R$19 mil de fundo imobiliário. R$19 mil, não aumentou meu patrimônio? Se eu tirar aí R$20 mil só de dividendo que eu recebi do meu patrimônio, né, vai cair para 220. Então ele está sim multiplicando meu patrimônio, além da valorização das cotas no longo prazo. Isso no longo prazo, tá, pessoal? Então eu comecei recebendo um pouquinho de dividendo. Claro que o crescimento do meu patrimônio é pouquinho. Hoje, pô, no último mês, R$1.887, né, de ações e fundos imobiliários ali, mas a maior parte de fundo imobiliário. Então, tá aumentando o meu patrimônio. Então, todo mês eu vou estar recebendo R$1.000 e poucos ali para aumentar meu patrimônio. Então, sim, um fundo imobiliário ele multiplica seu patrimônio, apesar de não ser esse o objetivo. O objetivo é que você lá na frente viva de renda. Então ele não tem o potencial, por exemplo, da cota, que vale 110, lá na frente está valendo 1.000. Não espere isso do TRXF11. Não espere isso aí não, multiplicar por 10, por 100, não. Ação, talvez sim. Fundo imobiliário, não. Isso aí não. Mas, chegar lá na frente, essa cota pode estar valendo 170, 180, 190. Olha aqui o histórico, ó. De 93, você vê que hoje ela está custando 111, né? Então, sim, a valorização da cota acontece, mas não igual a de uma ação, tá? Então, multiplica, assim, seu patrimônio, principalmente você reinvestindo o dividendo. Na minha visão, é mais vantagem do que um imóvel, de verdade. Eu mesmo administrar um imóvel, comprar e administrar. E você também entendeu agora a estrutura de fundo imobiliário, que não é somente uma cotinha de R$10. Tem muita coisa por trás disso tudo aí, tá, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha curtido. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!